Sejam muito bem-vindos ao meu canal, muito prazer, eu me chamo Renan. A Joyce Hasselman tem o programa dela lá no canal dela no YouTube, entrevistou o João Dória. Ela disse que vai fazer uma série de entrevistas com pré-candidatos, tanto provavelmente quanto governador, deputados, presidentes, enfim. De cara, eu já fiquei decepcionado com a entrevista. Por quê? Primeiro, eu sempre acompanhei muito a Joyce Hasselman, eu sempre gostei dela, assim, não sou nenhum fã ficcionado. Vira e mexe eu tava vendo alguma notícia que ela tava informando e tal, parecia sempre bem sincera. Eu fiquei do lado dela naquela época lá que ela brigou com o Reinaldo Azevedo, que o Reinaldo Azevedo ficou todo sentido por causa dos figos enfim. Não tô aqui pra tietá-la. Na verdade, é justamente o contrário, é para criticar essa entrevista. Se ela me permite, eu vou fazer uma crítica que eu acho que seja justa. Por quê? Eu até deixei um comentário no vídeo dela, onde eu acho que a entrevista que ela está fazendo não deveria ser esse negócio de... Ela foi muito cordial com o candidato. Eu não estou querendo dizer que ela deve maltratar, mas ela deve fazer questionamentos pesados. Uma pessoa que está concorrendo a um cargo público precisa ser esmiuçada ao máximo. Só que, ao meu entender, o que parece é que a Joyce gosta do João Dória, gosta das posturas dele. Tem até um momento que ela fala que o problema do João Dória é que ele está no PSDB. Só que isso indica muito sobre uma pessoa. Eu, por exemplo, não consigo ver uma pessoa dessa forma. Eu quero mudar o Brasil, quero que ele volte a ser o que ele era, quero que ele seja uma potência mundial, quero que as pessoas tenham liberdades individuais, quero que o país volte a crescer sem ter esse assistencialismo pesado, que é o que vem estragando principalmente a economia do país. Eu não consigo ver uma pessoa com pensamentos assim se filiando ao PSDB. Eu não consigo ver uma pessoa que realmente está preocupada com o futuro das pessoas, dos brasileiros, falando que o PSDB é um partido que apura a corrupção. Ele não disse isso nessa entrevista, mas ele disse nas eleições para prefeito em 2014, quando questionaram ele sobre como ele lidaria com a corrupção e tal. Aí ele disse que o PSDB não é o partido que se corrompe, é o partido que apura a corrupção. O PSDB apura a corrupção e pune a corrupção. Os corruptos são aqueles que formam cartéis e que... Senhores, por favor. Obviamente todo mundo deu risada nessa época, lá na plateia das eleições, né? Então, quer dizer, o único problema do João Dória não é que ele é do PSDB. Para mim, começa por aí. O partido a qual você se filia diz muito sobre você. Então, uma pessoa que está compromissada com a verdade nunca poderia se filiar nem a PMDB, nem a PSDB, nem a PT. Mas vamos dar o benefício da dúvida, vamos ouvir as propostas que ele tem. As propostas que ele tem, todo mundo sabe, naquela época que ele se manifestou a respeito lá dos impostos para os streamers, para Netflix, para Spotify. Ele falou que eles têm que pagar imposto mesmo. Que história é essa de que empregado não quer, que empresário não está querendo pagar imposto e tal? Isso funciona basicamente da seguinte forma. Essa foi a opinião do João Dória, que se diz um liberal, mas está querendo taxar esses serviços, e que esse serviço vai ficar mais caro para a população. É óbvio que as empresas passariam esse valor para os seus clientes. E ele, como diz que vem da vida privada, deveria saber muito bem disso. E como ele mesmo disse na entrevista, os políticos vão mostrar as suas posições e o público vai decidir, o povo vai decidir, os eleitores vão decidir o que eles acham. E o que eu acho é que o João Dória é mais do mesmo. Ele se diz gestor, fala que não é político, que não está ali para enriquecer, nem nada do tipo. Isso realmente pode ser verdade, mas a verdade é que ele também mente. Ué, ele disse que iria ficar até o final do mandato. Daí ele deu uma desculpa de que você ser governador do estado é algo muito maior, que você vai poder fazer muito mais pelo seu estado, pelo seu país, enfim. Mas as pessoas que votaram nele, votaram com uma premissa. Se você muda essa premissa, isso é desonestidade. Talvez ele veja de outra forma, mas eu, se fosse eleitor dele, se fosse em São Paulo, na época eu votaria nele, eu não sou de São Paulo. E eu ficaria extremamente decepcionado com essa atitude. Numa das poucas vezes que ela deu uma apertada nele, perguntou sobre o Geraldo Alckmin, perguntou se o Geraldo Alckmin atrapalha mais do que ajuda, porque o cara não tem popularidade nenhuma, tá tentando forçar um debate com o Bolsonaro. E daí ele deu uma relutada, aí a Joyce... Essa é a parte que eu critico da Joyce, porque na hora que ela tem que apertar, ela joga água na ferida. Ah, não, desculpa, peguei muito pesado, né? Não pegou pesado não. Na verdade, isso mesmo, tem que pegar pesado. Podia ter pegado muito mais pesado. Só que ela queria manter um clima cordial, um clima tipo que o cara não vai se sentir muito ofendido e vai querer voltar no programa dela. É óbvio que a gente entende, ela quer que a audiência do programa dela cresça. Mas eu, como espectador, que estou querendo fazer uma crítica honesta e justa, sem maiores interesses, é de que ela deveria ter esmiuçado ele ao máximo e perguntando que, porra,
O Geraldo Alckmin faz isso, aquilo, você está de acordo. E o PSDB, quando fez isso, você também está de acordo. Então, quer dizer, realmente, quando as pessoas falam do Bolsonaro, o Bolsonaro não é corrupto. Realmente, ser corrupto, não ser corrupto, é realmente algo que deveria ser essencial para qualquer político. É muito bom que o João Dória não esteja envolvido em nenhum caso de corrupção. Mas esse é apenas um critério. A gente tem que verificar a ideologia, tem que verificar quem são seus parceiros, tem que verificar as suas ideias. E na maioria desses casos, para mim, o João Dória não passa. Como, por exemplo, eu não sei o que ele está querendo, que no começo da entrevista ele começa a dialogar, começa a dissertar sobre o que é esquerda e o que é direita, o que é centro. Ele primeiro diz, ele fala dos partidos de esquerda como se ele não fosse de esquerda. É isso que ele quer dizer. Tem esses partidos de esquerda, PT, PSOL, PSTU, ele fala alguma coisa assim, dando a entender que ele não é de esquerda, que ele é de direita. Só que em nenhum momento ele se proclama de direita. Para você que já estudou o mínimo sobre isso, você sabe que ou você é de esquerda ou você é de direita. O João Dória sempre usa o termo centro. Tudo bem, mas você pode ser de centro-esquerda ou você pode ser de centro-direita. Para mim, o João Dória é centro-esquerdíssima, chegando ali na esquerda. Porque ele tem algumas ideias liberais que já se contradizeram algumas vezes, principalmente nesse caso aí da Netflix, do Spotify. Então, ao meu ver, ele está querendo buscar o público que é mais liberal, que é mais à direita, mas ao mesmo tempo não está querendo dizer que é de direita porque acha que isso vai queimar ele, principalmente com as pessoas do partido que, ao meu ver, PSDB é um partido de esquerda, não é tão extremo quanto o PSOL, por exemplo, mas PSDB é um partido de esquerda. Se você pesquisar bem a fundo, você vai ver que o PSDB já ficou triste por não ter sido convidado do Foro de São Paulo. Se você acha que o Foro de São Paulo é uma conspiração, esse vídeo não é para você, sinto muito. E daí você vê outra contradição também. Ele não se diz de esquerda, fala que ele é de centro, também não se diz que é de direita, não critica o Geraldo Alckmin, que se eu não me engano é padrinho político dele, mas o Geraldo Alckmin mesmo teve um vice, um parceiro lá, não sei se era exatamente vice, mas era alguém ali da cúpula do governo dele que era de esquerda mesmo, que é o tal do Márcio França, que ele ficou brincando lá e chamando de Márcio Cuba, que parece que esse cara vai vir a candidato a governador também, lá de São Paulo. Então, quer dizer, ele tá num partido que ele não admite que é de esquerda e nem de direita, não se posiciona, fala que tá ali no meião, é o isentão, mas fala que o parceiro dele, que é o Geraldo Alckmin, parceiro, digamos assim, eles estão no mesmo poder, ele já declarou apoio ao Geraldo Alckmin várias vezes, disse que vai votar no Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin usou um cara que é completamente de esquerda no governo dele. Para você que é de direita, você sabe quão nocivo é que a esquerda entre no poder. Daí o cara fala que, não, eu não faria isso, mas ele tem um amigo que faz isso. E diz que vai votar nele. Não, meu voto é do Geraldo Alckmin. Se o Geraldo Alckmin chamar o Lula para ser o vice dele, será que ele vai votar no Geraldo Alckmin? É óbvio que eu usei um exemplo bem forçado, porque o Geraldo Alckmin não vai fazer isso. Mas imagina o Geraldo Alckmin colocando alguém completamente de esquerda para ser vice dele. Não, mas o meu voto é do Geraldo Alckmin. Eu nunca usaria esse cara de esquerda como meu vice, mas eu vou votar nele. Então, quer dizer, simplesmente o João Dória não desce. Fiquei decepcionado com a entrevista pela parte da Joyce Hasselman por ela não ter criticado o suficiente o João Dória. Eu entendo que aquilo ali era uma entrevista sobre o candidato, mas não sobre as suas convicções e ideologias. É tipo, o que você vai fazer? Por que você saiu mais cedo se você disse isso? O que você pretende fazer pela saúde, pela segurança? Ela deixou bem claro que vai perguntar isso numa próxima entrevista. Eu entendo que isso não é uma entrevista para a pessoa João Dória, mas eu acho que deveria ser. Quando você vai entrevistar um candidato, você não entrevista apenas as propostas e as ideias dele. Eu sei que esse discurso de que não vamos criticar pessoas, vamos criticar ideias, esse discurso é muito bonito, mas para você acreditar nas ideias daquela pessoa, você tem que saber quem é aquela pessoa, para saber se ela realmente vai fazer isso. Eu vim da vida privada, eu vou colocar liberdade econômica no Brasil. Será que vai fazer isso mesmo? Será que o partido ao qual ele está tem histórico de fazer isso? Associam muito privatização ao PSDB, mas não sabem que a privatização que o PSDB fazia era justamente para criar um monopólio. Ele não abria o mercado como o João Dória diz que quer fazer. Ele simplesmente colocava na mão de alguém, de uma empresa privada, num empresário qualquer, mas essa pessoa não tinha competitividade. Que é esse o grande trunfo da direita.
é privatizar e abrir o mercado. Na verdade, pode até abrir o mercado, às vezes não precisa nem privatizar diversas coisas. Se tiver alguma empresa estatal que não dá prejuízo, por exemplo, você não tem por que privatizá-la. Você pode simplesmente abrir o mercado, o que vai forçar a empresa pública a ser eficiente. Então você não pode falar que o PSDB é de direita simplesmente porque ele privatiza alguma coisa. Você não pode acreditar que as empresas de ônibus e as empresas de telefonia aqui no Brasil são um exemplo de liberdade econômica, quando você não tem a competição. Não existe competição entre Claro, Vivo e Nextel, se não pode vir uma outra empresa para entrar nessa competição. O circo já está fechado. Então, você pode associar a abertura do mercado à direita. O PSDB não fez isso. Assim como o João Dória, na minha opinião, não pretende fazer também. Então é isso, galera. Se inscrevam no canal, deixem o seu like. Digam nos comentários o que vocês acharam da entrevista. Se o meu comentário sobre a Joyce Hasselman estava certo, eu tentei ser o mais brando possível, porque eu não tenho intenção em esculachar a Joyce Hasselman, ou que vocês odeiem a Joyce Hasselman. Eu achei uma crítica justa. É uma coisa que eu queria ver ela mudando no canal dela. É isso, galera. Falou. Tchau, tchau.